E aí, povos e povas, eu sou o professor Alessandro, sou aqui do Instituto Federal Catarinense. Hoje a gente vai resolver uma listinha de análise combinatória, a nossa terceira lista, tá? É uma lista basicamente com exercícios de permutação simples e com repetição, certo? São exercícios razoavelmente fáceis, com alguns com uma interpretação maior, mas é importante que vocês façam eles para começar a interpretar as leis ali, como é que funcionam, os enunciados dos exercícios para o que vem depois, que dá uma leve complicadinha, tá? Aí é bom que vocês façam e também vai ter bastante simplificação com fatorial, isso é importante para vocês. Lembrando que vocês conseguem também aqui na descrição do vídeo a lista de exercícios completa e a gente vai resolver todinha aqui, são 19 exercícios, vamos lá? Então tá, esse primeiro exercício eu tenho que considerar as letras da palavra triângulo, certo? E eu quero ver quantos anagramas e agora cada condição tem uma restrição ou não. Então nesse caso a restrição da A diz que não tem nada, eu posso fazer os anagramas que eu quiser. Primeira coisa que eu tenho que observar é se tem alguma repetição de letra. Como o triângulo tem todas as letras, são todas diferentes, eu não preciso me preocupar com repetição. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras e eu não quero nenhuma restrição de anagramas, eu só vou fazer as permutações de 9 letras, que é exatamente 9 fatorial. E 9 fatorial, de cabeça, rápido de fazer, é 362.880. Na verdade não precisa fazer essa conta sempre, mas só para curiosidade, para ver a quantidade que dá. Já agora na B, eu estou querendo que as letras A, G e U devem ficar juntas. Então, A, G e U juntas. Observe que nesse exercício aqui não diz ordem, elas podem aparecer em qualquer um. Pode primeiro aparecer A, G, U, pode ser G, A, U, pode ser em qualquer ordem. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Como eu quero que A, G e U fiquem juntas, eu vou considerar o A, G e U como sendo uma letra só. Porque onde uma vai, as outras vão também. Então a primeira coisa que eu vou fazer, se eu considerar A, G e U como sendo uma letra, então já tirou o A, o G e o U, essas aqui são uma, sobram 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então no total eu tenho 7 letras para fazer essa permutação. Então, como eu tenho 7 letras, eu tenho 7 fatorial, certo? Só que é o seguinte, no momento que eu tenho 7 fatorial, eu tenho que fazer a permutação de todas elas. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 3 fatorial, que é o quê? A permutação das letras A, G e U. E isso aqui, 7 fatorial é 5.040 vezes 3 fatorial, que dá 6. Isso aqui dá exatamente 30.240. Se quiser, deixa assim, está indicado, está ótimo, não precisa abrir a conta. Já na C, observe o seguinte, eu estou dizendo que A, G e U devem ficar juntas, só que elas têm que aparecer exatamente nessa ordem. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer a mesma coisa que o exercício B, só que eu tenho que... Isso aqui é quando elas não precisam permanecer na ordem. Como a ordem está fixa, eu só tenho que fazer o mesmo caso da B, eu tenho que fazer as permutações de 7 elementos, que eu já estou considerando a AGU como sendo uma letra, e eu não preciso fazer as permutações dela. O que eu preciso? Só esse aqui, porque automaticamente já aparecem A, G e U. Então, tenho 7 fatorial, que é 5.040. Então, essa aqui é um pouquinho mais fácil que o anterior. Já a D, eu tenho que fazer quando as letras L e O estão juntas. Observem aqui que não está dizendo a ordem, então pode aparecer tanto L e O como O e L, então tem que considerar no final. O que a gente faz? A gente pensa que L e O são uma letra. Se elas são uma letra, de 9 se tornaram 8, porque essas duas se tornaram 1. Então eu tenho que fazer as permutações de 8 letras. Então, quantas são as permutações de 8 letras? Eu tenho 8 fatorial maneiras de permutar essas letras, como não tem repetição, só que eu tenho que multiplicar por 2 fatorial, que são as permutações. Permutações de L e O. Ou seja, 2 fatorial é 2
eu tenho L e O e L. Então, essas duas são as permutações. 8 fatorial vezes 2 fatorial, também conta de cabeça, muito fácil de fazer. Dá 80.640. Não precisa, só deixando indicado o 8 fatorial e 2 fatorial já é excelente. Não precisa abrir a conta, que dá uma conta muito grande. Já no caso daí, eu tenho o seguinte, eu quero que os anagramas em que as letras L e O não estão juntas. Ou seja, dá para fazer isso aqui separado, só que são muitos casos a serem considerados. O que a gente pode fazer é pegar todos os casos que eu tenho, ou seja, todos os anagramas da palavra triângulo, só que eu vou tirar aquelas em que o L e o O estão juntos, que são os casos que eu não quero. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o total de anagramas menos aquelas em que L e O estão juntas. Aquelas em que o L e O já estão juntas, a gente calculou no exercício D. O total de anagramas a gente calculou no exercício A. Então eu tenho 362.880, certo? Que esse aqui é o número total de anagramas, menos o número que eu tinha considerado no exercício D, que é 80.640. E eu tenho um total, então, de 282.240. 240, isso aqui eu tirei todas aquelas que eu não estou querendo, ou seja, aquelas em que o L e o O estão juntos. Isso aqui, então, é o número total de anagramas em que L e O não estão juntos. Olhem só, segundo exercício, eu tenho as letras da palavra amarrado. Ou seja, eu quero calcular alguns anagramas com algumas condições que são dadas. Por exemplo, primeira coisa que eu tenho que observar é que está tendo repetição de letra. Por exemplo, eu tenho 3 As e 2 Rs. Então, isso aqui é uma permutação com repetição. Lembre que a gente calcula o total e divide pelas permutações das repetições. Ou seja, na primeira questão, eu não tenho nenhuma restrição. Ou seja, eu quero calcular as permutações de quantas letras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 letras, só que eu tenho repetições. Quantas são? Eu tenho 3 repetições do A e 2 repetições do R. Lembre que isso aqui eu calculo o total de repetições, só que eu tenho que dividir pelas permutações daqueles que eu não quero, que aqueles estão repetindo. Então, eu vou ter que fazer essa simplificação. Lembre que eu abro o 8 até chegar ao maior deles, nesse caso o 3. Então, 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 e vezes 3 fatorial. Aí eu tenho 3 fatorial aqui e 2 fatorial dá exatamente 2. Então, eu posso simplificar esse com esse e já posso simplificar esse 2 com esse 2, dá isso. Aí eu tenho que fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e vezes 2. E isso aqui dá 3.360. Tudo de cabeça, tudo fácil de resolver. Não se preocupe, é muito rápido, muito tranquilo de resolver. Mentira, eu tô ali com as continhas aí do lado, tá? Não se assuste, eu não sei fazer essas contas tão rápido assim. Então, esse aqui é o número de permutações sem restrição nenhuma. A restrição que eu tenho que tomar cuidado é que tem repetição de letras. Já na B, eu tenho que as letras A e R fiquem juntas. Olhem só, eu tenho A e R tem que ficar juntas. Ou seja, A e R deve ser uma letra só. Nesse caso, como eu tinha 8 letras e essas aqui eu considero como uma só, o que eu tenho? Essas aqui vão ser consideradas, então, 7 letras para permutar. Então, eu tenho que permutar 7 letras, certo? Então, eu tenho 7 fatorial maneiras de permutar 7 letras, tá? Vamos pensar que, por enquanto, não tem repetição. Depois a gente divide. Como o A e R tem que ficar juntas, mas não necessariamente nessa ordem, a ordem pode trocar, eu tenho que multiplicar pelas permutações das duas, certo? Só que, olhem só, eu tenho 3 repetições de A e 2 repetições de R, que eu tenho que dividir também. Então, aqui vai me dar o resultado. O que eu posso já é simplificar essas duas, tá? E aí eu fico com 7 fatorial por 3 fatorial, eu abro 7 até chegar ao 3. Então, eu tenho 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, que eu simplifico. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, isso aqui dá exatamente 840 maneiras de fazer essas permutações em que o A e o R fiquem juntas. Então, já na C, ele está dizendo que os anagramas devem começar por AR. Então, olhem só, eu tenho 8 letras, certo?
8 letras para fazer essas permutações. Se eu sei que aqui já tem que começar por A e aqui já tem que começar por R, então eu só tenho uma possibilidade e uma possibilidade. Nessas outras 6 possibilidades de escolha aqui, 6 espaços para colocar as letras, sobraram que letras? Sobraram 2 As, um R, um M, um D e um O. Sobraram esse conjunto de letras, desses 6 letras aqui que eu tenho, certo? Eu tenho que colocar ali dentro. Só que observe que nesse conjunto aqui, eu tenho uma repetição de 2 elementos. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que permutar 6 elementos, só que 2 deles são repetidos. Então isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho 6 fatorial sobre 2 fatorial. O que eu faço? Eu abro 6 até chegar ao 2. Fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, certo? E aí eu fico com 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Essa conta dá para fazer de cabeça, não precisei olhar na colinha, tá? Já na D, ela é um pouquinho mais complicada. Por quê? Eu tenho o seguinte, elas devem começar por consoante. Então vamos lá. Eu tenho as 8 possibilidades aqui, 8 espaços para colocar essas minhas letras, só que é o seguinte, se eu começar, por exemplo, as letras da palavra amarrado, se eu começar, eu posso começar só por R, M, D, certo? Então eu teria 3 opções. Se eu começar com M e D, eu vou ter 2 letras depois, 2 R's e 3 A's, então vai dar um pouquinho de problema. Então, se eu começar com R, aqui eu já colocar R, vai sobrar só 1, então vão ser 2 casos diferentes. Então vamos pensar o seguinte, se eu começar com R, certo? Eu tenho uma possibilidade aqui de escolha. Nas outras, vão sobrar 3 A's, um R, um M, um D e um O. Então, o que eu vou ter que usar aqui? Ó? 3 A's, um R, um D, um M e um O. São 7 letras, mas com repetição de 3 e uma delas só. Então, isso aqui eu tenho que permutar de que forma? Eu tenho 7 letras para permutar, só que eu tenho só 3 repetições de uma delas. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 7 fatorial maneiras em cima, divido por 3 fatorial. Aí, para simplificar, eu abro 7 até chegar ao 3. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E já posso simplificar com o 3 fatorial. E isso aqui dá exatamente 420, ok? 420 maneiras ali de permutar isso aí. Agora o seguinte, o que eu tenho? Agora, se começar, vamos lá, 8 possibilidades, 8 espaços para colocar aqui. Se eu começar com M ou D, certo? Vai sobrar repetição de R e vai sobrar 3 repetições de A. Então é o seguinte, eu tenho 2 possibilidades de escolha aqui, só que aqui nesse espaço eu tenho uma permutação de 7 letras, certo? Só que aqui aparecem repetições do A, 3 delas, e repetições do R, 2. E isso aqui dá 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vai dar basicamente a mesma conta que eu tinha aqui, tá? Isso aqui vai dar 420 dividido por 2, que é 210. Só que eu tenho que multiplicar ainda pelo resultado aqui da frente. Eu tenho, então, 2 vezes 210, que é 420. Então, olha só, eu tenho as possibilidades de começar com R ou com M e D. Então, são 2 casos diferentes. O que eu tenho que fazer? Somar essas 2 opções aqui. Então, eu tenho 420 mais 420, eu fico com 840 maneiras de fazer esses anagramas de forma que comecem com consoante. O que eu tive que cuidar é que se eu começar com R, não tem mais repetição depois. Se começar com M e o D, vai ter repetição de R também. Então, tem que fazer caso a caso para conseguir chegar numa resposta final. Então tá, eu tenho que considerar as letras da palavra prova, tá? E está dizendo que X é o número de anagramas que começam por vogal e Y é o número de que começam e terminam por consoante. Então, são 2 valores que eu tenho. Eu tenho que calcular o valor de X e o valor de Y, ou seja, eu vou ter que calcular o valor de X, que é aquelas que começam por
vogal, então eu tenho 5. Observe que essa aqui é uma palavra pequena e que não tem repetição, mais fácil impossível. Então olha só, para começar com vogal, eu estou contando o X, eu tenho duas opções de escolha para vogal, ou seja, o O e o A. Depois disso pode ser qualquer coisa. Eu tenho quantas possibilidades? Já usei uma, tem 4 possibilidades. Já usei 2, tem 3, 2 e 1. Isso aqui então fica 24 vezes 2, 48, certo? E agora para o caso do Y, eu quero aquelas que comecem e terminam, por consoantes, certo? Então aquelas que começam por consoantes, eu tenho 3 opções, o P, o R e o V. P, o R, o celular tocando, tem que botar no silencioso, tá? P, R, V, eu tenho essas 3 opções, 3 aqui, ok? Se eu já usei 3, eu quero que termine também com consoante, então aqui eu tenho 2, já usei uma daqui. O resto pode ser qualquer coisa, então aqui eu tenho, sobraram quantas? 3 opções, 2 e 1. Então eu só multiplico pelo princípio multiplicativo, fica 9 vezes 2, 18 vezes 2, 36. Então, no total, eu tenho 48 que começam por vogal e 36 que começam e terminam por consoante. E isso aí é exatamente a alternativa A, que conta essas duas opções ali, ok? Pessoal, olhem só 4, certo? Eu tenho um varal com roupas, certo? Com um fio, já está dizendo linear, não sei para que complicar, mas tudo bem. Eu quero dispor 15 peças de roupa, tá? Entre elas são 10 calças e 5 camisas, certo? Eu quero contar quantas maneiras. Aí, claro que a dona de casa, a pessoa que vai prender as roupas, vai querer contar quantas maneiras diferentes vai fazer, certo? Aí pensem assim, vocês estão lavando roupa, eu vou querer contar todas as maneiras. Vamos lá, pensando o seguinte, quantas maneiras eu preciso para colocar, quantas maneiras eu posso colocar essas roupas de que não tenha nenhuma restrição. Eu posso colocar calça antes, camisa primeiro, posso trocar, só que é importante vocês observarem o seguinte, que está dizendo que esse número, essas camisas, essas calças são todas diferentes, não tem repetição. Então, no exercício A, eu tenho que calcular o quê? Calcular o número de permutações de 15 elementos, todos diferentes, sem repetição. Isso aqui dá 15 fatorial. Não faço essa conta, porque vai dar mais de bilhão, então é uma conta muito grande e não precisa, só deixar indicado, tá? Já na B, eu quero o seguinte, eu quero que as 10 calças fiquem juntas. Então, são 10 calças juntas. Lembrem que se eu quero que as calças fiquem juntas, eu posso considerar essas 10 calças como uma peça de roupa só. Se eu tenho essas 10 calças viraram uma peça só, eu tenho agora quantas para permutar? Eu tenho as 5 camisas mais uma peça de roupa. Então, eu tenho 6 peças para fazer a permutação. Só que é o seguinte, não está dizendo a ordem das calças, pode ser qualquer ordem, eu posso modificar depois. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que permutar essas 6 peças de roupa, só que eu tenho que multiplicar pelas permutações das calças. E para cada disposição eu posso mudar a ordem das calças. Então, para cada uma do jeito que estava, eu posso modificar e esse aqui é o resultado. Também é um número grande, não precisa abrir a conta, tá? C. O que eu tenho? De quantas maneiras é possível realizar a disposição de modo que nenhuma das 5 camisas fique na extremidade do varal? Então, olha só. Eu vou ter 15 peças de roupa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Aqui é o seguinte. Eu não quero que fique nem camisa aqui e nem camisa aqui. O que eu tenho? Eu só posso botar calça, certo? Se eu só posso pôr calça, aqui eu tenho 10 possibilidades de calça. Como eu já usei uma delas, aqui na ponta tenho 9, certo? Aqui no meio não tenho restrição nenhuma. Eu tenho que permutar quantos elementos? Eu tenho só 13 elementos para colocar de qualquer jeito. Então aqui no meio eu tenho quanto? Eu tenho as permutações de 13 elementos, que é exatamente 13 fatorial. Se vocês quiserem, podem começar. Aqui sobraram 13, aqui eu tenho 13, aqui 12, 11, 10 e assim por diante vai dar o mesmo resultado. Só que então é o seguinte, eu tenho quantas possibilidades? 10 da primeira, vezes 9 da segunda, vezes 13 fatorial. 13 fatorial é um número muito grande, então deixem indicado. Aí o máximo que eu posso fazer aqui
é falar que isso aqui é 90 vezes o 13 fatorial. Lembre que eu não posso multiplicar o 13 pelo 90, porque eu não posso misturar fatorial com o número. Então essa aqui é a resposta final. Acabou, não precisa fazer mais nada. Certo? Vamos começar ali a questão 5. Eu quero saber quantos anagramas da palavra sucesso começam por S e terminam por O. Então é o seguinte, eu tenho sucesso, observem que tem repetição de S, certo? E aí é o seguinte, sucesso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então eu tenho 7 espaços para dispor essas 7 letras, só que eu já estou dizendo que ela tem que começar por S e terminar por O. Então eu só tenho uma possibilidade aqui e uma possibilidade aqui. Não tem outra escolha, é o S e o O. Só que aqui, o que que tem? Sobrou U, C, S, C, E, S e S que eu tenho que permutar nesses 5 valores. Só que observem que para sobrar aqui, sobraram quantas? Eu tenho exatamente uma repetição do S, então eu tenho que permutar essas 5 letras, só que eu tenho 2 repetições, que essas aqui eu já nem ignoro, já está fixo, não tenho que preocupar. Aí eu tenho 5 fatorial maneiras, dividido pelas permutações dos 2 S. Aí o que eu tenho? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. E aí 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. 60 é o número total de permutações em que o S aparece primeiro e o O depois. E isso aqui, o 60, é a alternativa D. Fechou o exercício. Sexta questão, olhem só. Eu quero o número de anagramas da palavra aluno que tem as vogais em ordem alfabética. Então observem só. Eu tenho A, U e O como vogal, certo? São as 3 vogais que aparecem. Olhem assim, parece fácil porque não tem nenhuma repetição, beleza? Só que como é que a gente vai contar? A gente não precisa que as 3 vogais fiquem juntas, elas podem ficar separadas. Olhem só, aqui uma permutação possível, por exemplo, pode ser A, L, N, O e U. É uma permutação, uma anagrama em que as vogais fiquem em ordem. Só que assim, como é que a gente vai pensar? Elas não precisam ficar juntas. Até agora a gente fez exercício, só que elas fiquem juntas. Observe o seguinte, quantos são os anagramas totais que eu tenho? Eu tenho permutação de 5 elementos, todos diferentes, então é simplesmente 5 fatorial, que são 120 permutações possíveis, tá? Só que olhem só, eu só quero que apareça assim, ó, A, O e U. Não necessariamente juntos, mas tem que aparecer. Como é que eu vou pensar isso aqui? Aqui dentro desses 120 já são consideradas todas as trocas possíveis. Já pode aparecer O, A e U, pode ser, mas essas aqui eu não quero, esse tipo. O que eu posso fazer? Se eu não quero nenhuma permutação, eu não tenho que dividir o total, que são 120, eu tenho que dividir pelo... Opa, 6 não, desculpa, são 3 fatorial. Eu tenho que dividir, que são todas as considerações de permutações que eu fiz aqui com eles. Então, eu tenho que dividir os 120 por 6, certo? Por 6, isso aqui dá exatamente 20 maneiras, porque eu não estou querendo... Porque para cada disposição que eu tenho, eu posso permutar entre elas e fazer 6, só que eu não quero permutar elas. Por isso que eu divido por 6, obtenho 20 no final, que é a alternativa A. Parece um exercício complicado, mas não é tanto. Se eu pensar que eu posso considerar todas elas, só que eu divido por aquelas permutações que eu não queria, do A, do O e do O. Galera, agora apareceu um exercício que tem números ao invés de letras, não são palavras, não são anagramas. Eu vou ter que construir números de 5 algarismos que eu só use esses algarismos aqui. Só que observe que eu tenho repetição. Aqui eu tenho 2 repetições e aqui também tem 2 repetições. Então, o que é formar um número com 5 algarismos? A partir desses 5 algarismos dados, eu tenho que considerar todas as suas permutações. Eu não posso pegar a mais. Eu tenho que usar exatamente 2 uns, 2 2 e 1 3. Só que para fazer essa permutação, eu tenho uma repetição de uns e tenho uma repetição de 2. Então, eu tenho 5 fatorial maneiras dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, e isso aqui dá 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, e um deles eu já vou usar para simplificar, 2. Aí eu posso simplificar esse 2 com esse 4, aí ficou 5 vezes 2 vezes 3, eu tenho
30 números diferentes utilizando esses aqui, certo? E 30 números é a alternativa C. Exercício rápido, facilzinho de fazer. Vamos prestar atenção nesse exercício aqui. Eu tenho 5 rapazes, 5 moças que vão pousar numa fotografia, certo? E eu tenho 5 degraus para colocar essas 10 pessoas aí. De quantas maneiras a gente pode formar, de forma que essas pessoas fiquem em cada degrau apenas 2, certo? Só que tem que ficar um homem e uma mulher em cada degrau. Então, olha só, mais ou menos é uma coisa assim, ó. Eu tenho um degrau com 2 posições, certo? Eu vou apresentar 2 soluções de resolver esse problema, tá? Vamos pensar o seguinte, eu tenho essas 10 posições aqui para contar. Quantas são as pessoas que podem vir aqui? Quantas que podem vir para cá? Eu tenho 10 pessoas, qualquer uma delas pode subir primeiro, certo? 10 pessoas. Só que aqui, se subir um homem, aqui automaticamente tem que ser mulher. Se subir mulher, automaticamente tem que subir homem. Então, se subiu mulher, quantos homens tem? 5. Se subiu homem, tem 5 mulheres. Ok? Já aqui embaixo, já 2 pessoas subiram. Quantas que podem ir para o primeiro? Eu tenho 8 escolhas diferentes. Só que se subiu uma mulher, agora tem 4 homens, porque um já subiu aqui. Se subiu um homem, agora tem 4 mulheres, porque uma já está aqui em cima. Então, 4 opções. Aqui, sobraram 6 pessoas. Qualquer uma pode subir. Mas se subiu homem, só pode subir mulher, ou se subiu mulher, só pode subir homem. Certo? E 3 possibilidades. Agora sobraram 4 pessoas para subir, só que dependendo da escolha, se for homem só pode subir mulher, se for mulher só pode subir homem. Aqui sobraram 2 pessoas e aqui uma delas só. Então eu tenho, certo? 10 vezes 8 vezes 6 vezes 4 vezes 2 e 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é exatamente 5 fatorial. Então esse aqui é o número de maneiras. Outra forma de pensar isso aqui é o seguinte, eu posso pensar que eu vou colocar rapazes e moças nessa ordem, só que depois eu posso acabar trocando a ordem deles. Então, se só vem rapaz para cá e moça desse lado, aqui eu tenho 5 opções de rapazes, depois eu tenho 4, depois eu tenho 3, 2 e 1. Aqui eu também tenho 5 mulheres, 4, 3, 2 e 1. Só que então eu vou multiplicar isso aqui. No caso, eu já estou fixando que rapaz pode ser aqui e mulher pode ser aqui. Só que para cada degrau que eu tenho, eu posso fazer a troca. Eu tenho que multiplicar por 2, que são as trocas de posição. Tem 2 posições diferentes. Então, como é que eu poderia compor esse número? 5 fatorial, 5 fatorial. Então, eu fico com 5 fatorial vezes 5 fatorial vezes 2 elevado a 5. É outra maneira de chegar. Dá exatamente a mesma conta daqui em cima, porque aqui aparece 5 fatorial, só que o 2 que foi embutido, está embutido, esse 2 aqui já está embutido na conta, vai dar o mesmo resultado. São 2 formas diferentes de pensar. Primeiro organizando, por exemplo, os rapazes e as moças, e depois alternando a ordem, ou fazer esse pensamento que pode ser qualquer pessoa que vai antes, mas dependendo se for mulher, pode ir qualquer uma depois. Se for mulher ou se for homem, pode ser qualquer um deles, respeitando a condição de quem já subiu. Se subiu homem, só pode mulher, ou vice-versa. No exercício 9, eu estou querendo calcular o número de maneiras diferentes, certo? De posicionar as peças de xadrez, tipo 2 torres, 2 bispos, 2 cavalos, uma rainha e um rei, certo? De qualquer numa linha só. Só que eu tenho que respeitar o seguinte, eu quero que nessas 8 posições, aqui já foram 8 aqui. Eu quero que aqui esteja o rei e a rainha. Não falei em que ordem que eles estão. Eles têm que estar na posição central. Pode ser rainha e rei ou rei e rainha. Então, é o seguinte, aqui eu já tenho uma opção. Tá? Pode ser... Aqui eu tenho 2 opções, certo? Pode ser rei ou rainha e aqui automaticamente uma opção, certo? Eu posso escolher quem vai antes. Agora, nas outras posições, eu posso simplesmente pegar o restante e permutar. O que é o restante? Eu tenho que permutar 6 peças, só que eu tenho 2 torres, 2 bispos e 2 cavalos. Então, eu tenho 6 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial.
Aí fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Deixo um deles, o resto já coloco que é 2. Simplifico o 2 com o 2. Esse 2 e esse 2, que virariam 4, eu posso simplificar com esse 4 daqui. E aí eu tenho 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. Então eu tenho 90 posições diferentes para colocar essas 6 peças aqui dentro. Só que aqui eu posso ainda, para cada uma delas, eu posso multiplicar por 2, que é a troca de rei ou rainha, que são 180 no total. E 180 é a alternativa D. Tem que lembrar o seguinte, eu calculei essas disposições aqui dos lados e simplesmente inseri rainha ou rei. Daí eu posso multiplicar pelas posições ali no final, certo? Da mesma forma que eu falei que elas estão nas peças centrais, eu poderia simplesmente colocar elas estão nas peças iniciais, nas posições iniciais. Então aqui nesse caso não é a mesma, é praticamente a mesma conta, não preciso separar em dois casos, eu tenho que analisar no total, porque essa aqui foi simplesmente metida, se enfiou ali no meio e está aí. Da mesma forma eu poderia ter colocado elas nas duas opções, não ia mudar nada a minha conta. Aqui no exercício 10 eu tenho 6 palavras que eu tenho que fazer os anagramas delas. Só que o que eu preciso me preocupar? Se tem repetição ou não de palavras. Então, por exemplo, a palavra Uruguai, ali no A. Uruguai. Então, observe que eu tenho repetição de U's, mas o resto não se repete. Eu tenho um total de 7 palavras, 7 letras, só que uma repetição de 3 unidades. O que eu tenho? Então, eu tenho que fazer uma permutação de 7, só que com repetição de 3. E isso aqui dá 7 fatorial sobre 3 fatorial. E isso aqui dá exatamente 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. O 3 fatorial eu acabo cancelando já, cortando, simplificando. E na verdade isso aqui 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Peraí, vamos fazer a conta. 840, certo? 840 maneiras aqui. Por exemplo, na B eu tenho a palavra Mississippi. Mississippi. Dá pra ver que tem um monte de repetição, então eu tenho que tomar cuidado. Olha aqui, ó, tem repetição de S 4 vezes e 4 I's que se repetem. Então eu tenho uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras, 10 letras, desculpem, 10 letras com repetição de 4 e 4. E isso aqui então é 10 fatorial sobre 4 fatorial, 4 fatorial. Aí eu abro esse 10 fatorial, expando ele até chegar no 4, 7, 6, 5, 4 fatorial. Aqui embaixo tem um 4 fatorial e o outro eu já escrevo como sendo 4 vezes 3 vezes 2, não é 3 de novo, perdão, 2 vezes 1. Então esse 4 fatorial eu simplifico. O que eu posso mais simplificar? O 4 e o 2 eu posso simplificar com 8. E o 3 com o 6 vira 2, certo? E aí sobrou. Então no final eu tenho 10 vezes 9 vezes 7 vezes 2 e vezes 5. Se eu fizer isso aqui, 9 vezes 7 dá 63. Vezes 10 dá 630, vezes 10, 6.300. Ok? Agora com a palavra medicar. Medicar. Medicar tem 7 letras e não tem nenhuma repetição, então é só fazer uma permutação simples de 7 letras, que dá 7 fatorial, e é igual a 5.040. Não tem truque nenhum nessa, bem fácil, certo? Já na D tem uma palavra um pouquinho grande, que é massoterapeuta. Quando a palavra é muito grande, primeira coisa, bom, tem repetição, a gente já viu. Eu anoto quantas letras tem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então eu tenho que fazer uma permutação de 14 letras, só que como é que a gente vai contar agora as repetições? Para não ter problema, a gente já arrisca elas, para não se esquecer de contar. Então a gente contou todos os A's, que são 3, S's são 2, o que tem mais? Tem T, que são 2, tem o E, que são 2 também. Agora não tem nenhuma repetição dos outros. Então isso aqui, opa, 14, não é 4. Então eu tenho 14 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial.
certo? Isso aqui dá um número muito grande, não precisa nem abrir, mas se quiser abrir, vai ter que fazer 14 vezes 13 vezes 12 até chegar ao 3 para simplificar, vai dar uma conta gigante, mas vamos deixar assim que ela fica mais bonita e mais fácil de entender, certo? Agora, na palavra cacofonia. Opa. Cacofonia. De novo a gente vê que tem repetição, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então são 9 que eu tenho que perguntar, certo? Só que eu tenho repetição de 2 Cs, 2 As, 2 Os e acabou, não tenho mais nenhuma. Aí eu tenho o quê? 9 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui dá 9 fatorial, vamos abrir, esse aqui não é tão grande. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fatorial. 2 fatorial aqui, 2 e 2. Então, pô, isso com isso. Esse 2 e esse 2 virariam 4 que eu simplifico aqui. Então, ficou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3. Não precisa fazer essa conta toda ali, tá bom? Deixem assim. Agora, na F, eu tenho a palavra Cristóvão. Cristóvão é uma palavra fácil que tem 3, 6, 9 letras. 9 letras que eu tenho que permutar com nenhuma repetição. Então é simplesmente a permutação de 9 letras que dá exatamente 9 fatorial. 9 fatorial é um número grande, então não precisa fazer conta nenhuma. Questão 11. Eu tenho 8 políticos que foram convidados a participar de uma mesa em uma convenção. Os lugares eram contíguos, palavra bonita, e dispostos em linha, certo? Ou seja, pensar num lugar para sentar. Aí, sabendo que o político A não suporta o político B, certo? Eles não podem sentar juntos. De quantas maneiras essa mesa pode ser composta? Eu não sei se vocês se lembram de um exercício da lista anterior que tinha uma questão que 2 pessoas não podiam sentar juntas no sofá. Naquela resolução, a gente não tinha visto permutação ainda, a gente pensou em calcular separadamente em cada um. Se o A está no lugar, o B não pode estar aqui, a gente fez tudo separado. Agora, o que a gente vai fazer? Eu posso calcular o número total de possibilidades de sentar, sem pensar se vão sentar juntos, e tirar aquelas que eu não quero. Então, olha só, o total de maneiras. O total de maneiras de sentar, quantas são? Eu tenho 8 pessoas para colocar em linha. Então, eu tenho uma permutação de 8 pessoas, 8 fatorial, que dá 40.320, certo? Já é um número grande de maneiras de fazer. Só que eu não quero... Quais que eu não quero? Aquelas em que o A e B sentam juntos. Eles estão acabando, vamos trocar. Certo? Se eu não quero que o A e o B sentem juntos, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aquelas em que eles estão juntos, certo? Para depois tirar desse total. Então, não quero A e B sentando juntos. Se A e B estão juntos, não falou a ordem do A e do B. Então, se eu calcular o A e o B como sendo uma pessoa só, eu tenho que multiplicar pelas trocas dos dois. Pode ser B e A. Se A e B estão juntos, eu considero eles como uma pessoa. Opa! Se eles são uma pessoa só, eu tenho uma pessoa e as outras 6. Eu tenho que permutar 7 pessoas, certo? Só que aqui eu tenho que multiplicar pelo quê? Pelas permutações de A e B. A e B. Aí 7 fatorial vezes 2 fatorial, 7 fatorial é 5.040, 2 fatorial é 2, fica 5.040 vezes 2, que isso aqui é 10.080, certo? Então eu tenho 10.080, agora o que eu tenho que fazer? Esse aqui é o número total, esses aqui são os que eu não quero. O que eu quero então? É o total, excluindo aqueles que eu não quero. E isso aqui dá exatamente 30.240 maneiras de colocar. Então a gente calculou o total e excluiu aqueles que a gente não queria. Então a gente calculou aqueles que estão juntos, A e B sentam juntos, então eles são considerados uma pessoa só. Para depois, então eu tenho 7 para permutar, multiplico pela permutação dos dois e eu tiro do total aqueles que eu não quero. E eu obtenho exatamente aqueles que eu quero.
Bom, questãozinha para dar um medo aqui do ITA, mas não é tão complicado assim. Observe o seguinte, eu quero saber quantos números de 6 algarismos eu posso formar usando os dígitos, certo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repetir, nos quais o 1 e o 2 nunca estão adjacentes, um nunca está no lado do outro, mas o 3 e o 4 sempre está junto deles. Então vamos pensar o seguinte, o que eu quero no total? Eu quero que o 3 e o 4 fiquem juntos, certo? Isso aqui é o total que eu quero. Só que no total que eu quero, eu tenho que tirar aqueles em que o 1 e o 2 estão juntos, que esses eu não quero. Então vamos pensar o seguinte, se o 3 e o 4 estão juntos, eles são uma letra. Então, para fazer o 3 e 4 junto, eu tenho agora, se 3 e 4 são uma letra só, sobram 5 para eu permutar e duas letras para permutar entre si, o 3 e o 4. Certo? Então, esse aqui é o total daqueles que eu quero. 5 fatorial é 120, vezes 2 fatorial, 240. Então, isso aqui é o total. Junto desses aqui, onde o 3 e o 4 estão juntos, tem que os 1 e 2 estão juntos e 1 e 2 não estão juntos. Então, eu vou ter que agora calcular aqueles que eles estão juntos para tirar, eu não quero aqueles aí. Então, vamos lá. Eu quero que o 3 e 4 estejam juntos, mas 1 e 2 também estejam. Observe que não é isso que eu quero, né? Eu quero calcular aqueles que 3 e o 4 estão, mas o 1 e o 2 não estão. Mas se eu calcular em que esse está e esse está, eu tiro desse total aqui. Então, olha só. 3 e 4 estão juntos, uma letra. Certo? 1 e 2 estão juntos, uma letra só. Então, olha só, eu tenho uma letra aqui, sobrou o 5 e o 6. Então, eu tenho um total de 4 letras. Lembre que isso aqui virou uma só para permutar. Só que agora eu posso trocar 2 fatorial trocando 3 pelo 4 e 2 fatorial trocando 1 e o 2. Aí eu tenho 4 fatorial é 24, vezes 2 e vezes 2, 48 vezes 2 dá 96. Observe que isso aqui eu não quero. O que eu tenho que fazer? Pegar do total que eu tinha, 240, e tenho que diminuir 96, e isso aqui dá 144 maneiras, e 144 é a alternativa A. Alternativa A. Pensei que não tinha digitado errado, mas está aqui. Então, olha só. Eu peguei aqueles em que o 3 e o 4 estão juntos. São o meu caso maior. Eu sempre quero isso aí. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqueles que o 1 e o 2 estão também, porque eu não quero eles juntos. Então, eu tiro. Aí, de 240 eu tirei 96, eu fiquei com 144. Bom, quantos são os números de 7 dígitos, certo? Maiores do que 6 milhões, podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 3, 3 e 6. Então, se eu quero que o número seja já automaticamente maior do que 6 milhões, eu tenho que aqui não pode ser nem 1 nem 3, tem que ser automaticamente 6. Então, tem uma posição. Nessas outras aqui, eu tenho que dispor esses 6 números, só que tem que contar as repetições. O que eu tenho? Eu tenho que permutar 6 elementos, só que eu tenho uma repetição de 4 e uma repetição de 3. Opa, de 2, que são 2 números se repetindo. Aí eu tenho quanto? 6 fatorial por 4 fatorial e 2 fatorial. Abro 6 até chegar ao 4. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Sobre 4 fatorial vezes 2. Simplifico. Posso simplificar o 2 com o 6 vira 3. Então eu tenho um total de 15 números que eu posso usar maiores do que 6 milhões. Que só usem esses algarismos aqui como dígitos. Então isso aqui é a alternativa... Não tem. Isso aqui não tem alternativa, tá? Corta, vai para o próximo exercício. Bom, questãozinha da UFSM aqui. De quantas maneiras distintas a gente pode alinhar 5 estacas azuis, uma vermelha e uma branca? Observe que essas estacas azuis são iguais, então tem repetição ali. Então eu tenho 5 azuis, uma vermelha e uma branca. Só que essas 5 azuis são iguais. Então eu tenho que fazer uma permutação de quantas? Eu tenho 7
estacas para permutar, só que eu tenho uma repetição de 5. Aí eu tenho quanto? 7 fatorial sobre 5 fatorial. Aí abro 7 até chegar ao 5, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. E aí 7 vezes 6 é 42 e 42 é a alternativa 6. Exercício bem facilzinho de fazer, só que tem que observar que as estacas aqui são idênticas. Se elas fossem diferentes, não teriam repetição, então tem que tomar esse cuidado. Se fosse azul, pode ser um azul diferente, pode ser uma maior ou uma menor do que a outra, mas a informação importante é que as estacas são iguais, então tem repetição. Questão 15, eu tenho um clube que resolveu fazer uma semana do cinema, tá? Então, eles organizaram 7 filmes, certo? Esses filmes são todos diferentes, é claro, que serão exibidos um por dia, então uma semana inteira de 7 filmes. Porém, eles colocaram a ideia de ser 3 filmes que já são de ficção científica, colocar sempre em dias consecutivos, não importa se seja no primeiro dia, por exemplo, no domingo, que seria o primeiro dia da semana, não sei, daí teria que ser domingo, segunda e terça. Poderia começar também na terça, e terça, quarta e quinta, não se sabe o dia, só sabe que esses 3 filmes têm que aparecer em dias consecutivos, tá? Só que é o seguinte, ou seja, os 3 filmes têm que estar juntos nessa disposição. Então, esses 3 filmes aqui eu posso pensar como um filme, certo? Se esses 3 filmes viraram 1, eu tenho de 7, eu tenho que permutar 5. Só que esses filmes aqui estando juntos, na sequência, todos pertinhos, o que eu tenho? Eu posso alterar a ordem deles, que da mesma forma vai ser um filme de ficção científica, certo? Opa, filme não, filme, tá? Só que eu tenho que fazer a permutação deles, não está dizendo uma ordem que eu vou seguir, pode ser qualquer ordem, mas desde que seja ficção científica. Aí eu tenho 3 fatorial maneiras. Aí eu tenho 120... certo? Vezes 6, 120 vezes 6 dá 720 maneiras, que é a alternativa C. Poderia observar também que isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 5 fatorial, ou dá exatamente 6 fatorial. São 2 possibilidades, mas como aqui já está 720, a alternativa C de cara, é só fazer a conta. No exercício 16, eu quero calcular o número de anagramas da palavra biociências. Biociências tem 11 letras, tá? De forma que o A e o S, certo? O A e o S estão nas últimas posições e nessa ordem. Então, tem que ser exatamente A aqui e S aqui. Então, exatamente, eu tenho uma opção aqui e uma opção aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Dar um jeito de reordenar essas coisas, tá? Então, esses aqui já são cortados, eu não vou precisar mais, ok? Então, eu tenho que permutar essas 9 letras aqui, eu tenho 9 letras, só que eu tenho repetição de C, de I e acabou. Então, o que eu tenho que fazer? Permutar essas 9 letras, só que eu tenho uma repetição de 3 Is e eu tenho uma repetição de 2 Cs. Aí eu tenho, então, 9 fatorial sobre 3 fatorial e 2 fatorial. Observem que ali nas alternativas já está dessa forma, então, aí tem que ser exatamente a alternativa E, que é 9 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Não precisa abrir a conta porque já está nas alternativas dessa forma. Então, fechou com a alternativa E. Bom, esse exercício 17, ele é um pouquinho diferente dos outros. Eu estou dizendo que eu tenho uma palavra com 7 letras. Só que tem uma letra que se repete mais do que uma vez. Só uma delas se repete. Mas a pessoa que fez todos os anagramas, eu tenho 210 anagramas no total. 210 anagramas. Eu quero saber qual é a quantidade de vezes que essa letra está se repetindo. Ou seja, dessa vez eu não estou pedindo para calcular os anagramas, eu quero calcular o processo contrário. Então, para calcular anagramas, lembre que a gente tem que fazer uma permutação. Eu tenho 7 letras, só que eu não sei quantas se repetem, ok? Então, eu tenho 7 letras e se repetem X vezes, e é esse X que eu vou ter que descobrir. Então, aqui, o que eu tenho? 7 fatorial, o que é isso aqui? É 7 fatorial sobre X fatorial, tem que dar 210, ok? Só que o problema é o seguinte, eu não tenho como abrir o 7 fatorial porque eu não sei até onde parar no X. Então a melhor forma de resolver isso aqui é calcular essa conta quanto que é o 7 fatorial para tentar fazer uma igualdade. Lembrando que 7 fatorial é 5040, aí eu divido por X fatorial e 210. Não é 212, 210. Aí é o seguinte,
eu tenho que resolver essa equação. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar dos dois lados por x fatorial e dividir dos dois lados por 210. Aí eu fico com 5.040 dividido por 210 igual a x fatorial. Se eu dividir 5.040 por 210, dá exatamente 24, que é x fatorial. Aí como é que eu resolvo essa conta? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar qual que é o número cujo fatorial dá 24. O número cujo fatorial vem de 24 é 4. Então, daquelas 7 letras que eu tinha, uma letra se repete 7 vezes, as outras são as diferentes. Então, esse aqui é o número de repetições daquela letra que a gente estava procurando. O penúltimo exercício aqui está dizendo que o código Morse usa traços e pontos para fazer as palavras, certo? E essas palavras têm de 1 a 6 letras. Então, é o seguinte, quantas são as palavras do código Morse? Então, é o seguinte, eu posso ter palavra com uma letra só, eu posso ter com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Com uma letra só, eu tenho duas opções, pode ser traço ou ponto. Com duas letras, a primeira pode ser ou traço ou ponto, pode repetir, então 4. A terceira, com 3 letras, eu tenho 2, traço ou ponto, traço ou ponto, traço ou ponto, 8. Da mesma forma, para o 4, cada uma das possibilidades tem 2, aí eu tenho 16. No caso de 5, eu vou ter exatamente 2 elevado a 5, que é 32. E para o caso do 6, eu tenho 2 elevado a 6, que é 64. Então, o total de palavras do código Morse, com até 6 letras, eu tenho 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2, que dá exatamente 126 palavras diferentes. Na questão 19, eu tenho um torneio de futsal, certo? Em um torneio, um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Então, foram 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Ou seja, ele jogou 15 partidas no total, certo? Aí, para fazer esse placar, ele quer saber o seguinte, de quantas maneiras esse resultado pode ter acontecido. Ele quer saber, quantas maneiras diferentes pode acontecer de forma que eu tenho 8 vitórias. Pode ser vitória, empate, derrota e intercalando entre eles, certo? Então é o seguinte, eu tenho 15 partidas que foram disputadas, então eu tenho uma permutação de 15 resultados possíveis. Só que nesses resultados eu sei que houveram 8 repetições de vitória, 5 repetições de empate e 2 de derrota. Então eu tenho que calcular as permutações de 15 com 8, 5 e 2 repetições. Isso aqui dá exatamente 15 fatorial por 8 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial. Aí eu abro o 15 até chegar ao 8, que é 15 fatorial. 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9 e vezes 8 fatorial. Sobre 8 fatorial e já abro o 5 e o 2. Então, 8 fatorial que vai acabar simplificando. 5, 4, 3, 2, 1. E o 2 fatorial que é 2. Então, eu simplifico o 8 com o 8. Eu posso simplificar também. Vamos pensar o seguinte. Eu posso simplificar o 4 e o 2. Eu posso simplificar... Não dá para simplificar. Não dá para simplificar. Eu posso simplificar o 4 e o 3 pelo 12. Certo? Sobra um 2 aqui e o 5 com um 10. Aí eu posso simplificar esse 2 com o 14. E aí no final eu fico com quanto? 15 vezes 7 vezes 13 vezes 11 e vezes 9. Esse valor aqui, se fizer a conta, só pensar um pouquinho, peraí, quanto que dá? Dá 135.135. Acabou. Conta rápida de cabeça, certo? Fechou. 135.135 maneiras.